Olá, igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos nos achegando, vamos nos aproximando, vamos nos preparando, vamos transformar o nosso lugar onde nós nos encontramos neste momento. Vamos criar um ambiente aceitável ao nosso Deus, sem distrações, sem que venha tirar a nossa atenção, o nosso foco do Senhor. Começa a consagrar o lugar onde você está neste momento. Começa a pedir o Espírito Santo de Deus para vir fazer parte de onde você se encontra neste momento. Seja na sua casa, no seu carro, seja talvez você que está trabalhando, está aí ouvindo o que nós iremos falar nesta noite. Começa a pedir ao Senhor para consagrar, trazer a sua mente e o seu coração cativo à presença do Senhor. Deus, eu coloco a minha mente cativa diante do Senhor. Eu coloco, ó Deus, o meu coração cativo diante do Pai. Coloca agora, consagra o teu lar diante da presença do nosso amado Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Aleluia. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos agora, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grandioso é o nome do nosso Deus. Exaltado seja o Senhor para todos sempre. Sejam bem-vindos, igreja. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Peça ao Senhor que venha fazer parte agora de onde você está. Peça ao Senhor, aleluia. Vem, Senhor. Faça parte aqui de onde nós estamos neste momento. Amém? Eu quero estar orando com você. Quero te pedir que você venha elevar agora também o seu pensamento e o seu coração ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, nós estamos aqui nesta noite fria, Senhor, mas totalmente aquecidos pelo Teu Espírito. Senhor, fala conosco nessa noite, porque queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser visitados pelo Senhor. Deus, se faz presente conosco neste momento, com os teus filhos, em cada lar, em cada ambiente onde o Senhor foi convocado para estar. Que o Senhor, ó Deus, venha estar com o teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abraça-nos com o teu Espírito. Senhor, que toda distração seja agora retirada. Que toda mente, ó Deus querido, seja cativa ao Senhor. Ó Pai querido, que todo cansaço físico, ó Pai, que todo cansaço mental seja agora restaurado pelo poder da Tua presença. É o que nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, que assim seja. Que possamos ligar ali no céu aquilo que nós estamos ligando aqui nessa terra. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 7. E nós iremos ler a partir do verso 1. Amém? Jeremias, capítulo 7. E nós vamos ler do verso 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas necessária, tá bom? Jeremias, capítulo 7, verso 1 ao 11, que diz assim: Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta mensagem. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrai por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fiéis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Se, porém, mudardes o vosso procedimento e as vossas obras,
Se deveras praticardes a justiça a cada um com o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Vede, porém, vós confiais em palavras falsas, para que nada são proveitosas. Furtarei vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente. Queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes? E então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Mas eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Igreja, nós sabemos que a palavra de Deus não é somente para ser proclamada aos incrédulos, para que eles se convertam ao Senhor. Mas a palavra, ela deve ser proclamada, ouvida, incondicionalmente acatada por todos aqueles que clamam o nome do Senhor. Sabe, pelo texto que nós estamos lendo, não é um texto muito distante do que Isaías proclamava ao povo do Senhor. Mas este texto mostra a situação de Judá, que estava cada vez mais crítica. Então, a palavra de Deus nos mostra que ele ordenou o profeta, Jeremias, que fosse à porta do santuário, que ele fosse ali à porta da igreja, que ele se posicionasse entre os ministros e adoradores, que ele deveria proferir um sermão totalmente duríssimo. Era um alerta à casa de Israel. Era um alerta da parte do Senhor, dizendo que se os filhos de Israel não viessem se arrepender das suas apostasias, eles seriam entregues aos caldeus. Mas o que estava acontecendo era que por eles acharem, olha só, que por eles acharem que a casa de Deus estava no meio deles, nenhum mal os alcançaria, apesar dos seus pecados. Jeremias então estava ali nessa missão, porque os sacerdotes, eles estavam proferindo falsas garantias de paz ao povo, ao invés de proclamarem correção. Deus estava querendo que os ministros pregassem a verdade, que os ministros, eles anunciassem o pecado do povo, mas eles estavam falando falsas garantias de paz, ao invés de corrigirem o pecado do povo. Sabe, igreja, nesses últimos dias, Deus, ele tem nos cobrado a expor a sua palavra, tanto ao mundo, como principalmente para a sua igreja. Essa é a nossa responsabilidade como ministros do Evangelho. Não é pregar paz quando Deus quer que pregue juízo. Não é enganar a igreja com uma palavra de prosperidade, permitindo que as pessoas continuem com suas vidas de pecado, as levando para uma condenação eterna. Igreja, em tempos de crise, ter a palavra revelada é o que realmente nos trará a paz. Sabe, não diferente daquele tempo em que Jeremias se encontrava na porta do templo, revelando juízo enquanto os sacerdotes proclamavam a paz. Hoje, dentro das nossas igrejas, no século da modernidade, no século 21, a mensagem de paz tem encobertado a palavra de juízo de Deus sobre a igreja.
quê? Porque os altares estão prostituídos, igreja. As músicas estão prostituídas. E nós estamos pregando paz, que está tudo bem. A paz do Senhor, ela estará sobre a sua igreja, quando os ministros assumirem suas posições diante dela, em restaurarem os altares do Senhor. Nós não temos como ser responsáveis pelos pecados dos outros, claro que não. Todos nós erramos e nós pecamos diante do Senhor, mas o temor a Deus é que irá nos levar a pararmos com as práticas, a não permitirmos pessoas prostituírem a noiva de Cristo. É o temor ao Senhor que manterá os nossos altares em ordem. Como nós traremos paz para tempos de crise? Como nós iremos sarar a terra? Como nós iremos sarar a igreja? Sabe como? A palavra ela nos dá uma grande direção. E ela está em 2 Crônicas. Você tiver a sua Bíblia, abre aí com você. Abra a sua palavra. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, tão conhecido, e eu não me esqueço, porque foi a palavra que o Senhor me entregou no nosso último culto que tivemos aqui na nossa igreja. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz assim, vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Igreja, como que nós poderemos viver esta realidade? Eu te convido a esmiuçar este texto. Deus, ele ele dá uma ordem ao povo, dizendo primeiramente o seguinte: Deus convida o seu povo a se humilhar. Todo aquele que chama pelo meu nome, Deus está falando de mim, de você que servimos a Ele. Que se o meu povo se humilhar. A palavra humilhar, ela vem do verbo latim que significa tornar-se humilde. Olha que interessante. Tornar-se humilde, se abater. Então, é uma pessoa que se submete ou rende a uma outra pessoa. É se tornar humilde diante da pessoa de Deus. Então, por que se tornar humilde é uma qualidade para que o Senhor venha sarar a terra? Porque quem não é humilde, igreja, é orgulhoso. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que mostra altivez, é uma pessoa que confia no próprio umbigo, é uma pessoa soberba, vaidosa, arrogante, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. Então, ao contrário disso, uma pessoa que é humilde, é a qualidade de alguém que age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência e sem soberba. A humildade, igreja, é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer as suas próprias limitações, com modéstia, com ausência de orgulho. Nos humilhar diante de Deus é reconhecer que nós somos limitados, é reconhecermos que nós dependemos desse Deus, então nós nos tornamos simples. Nós tiramos de nós toda prepotência,
toda altivez, isso nos coloca no lugar de dependermos totalmente do Senhor. E então, quando nos tornamos humildes, quando nos rendemos debaixo dessa potente mão, Ele diz, para que então nós viéssemos a orar. Sabe, igreja, orar em todo tempo, buscando a minha face. Talvez você possa se perguntar assim, mas Deus não está presente em todos os lugares? Então como que eu buscaria a face do Senhor? Deus, Ele não está presente aqui, está presente ali, está presente lá. Igreja, eu vou falar algo que talvez pode te assustar. Sim, Ele está e não. Sim, porque Ele é um Deus onipresente e Ele sim estaria em todos os lugares, e não porque nem todos os seus filhos estão na sua presença. É por isso que a Bíblia diz constantemente para que nós viéssemos buscar a sua presença. Não porque Ele não esteja presente, mas é porque você e eu podemos estar fora da sua presença. Quando diz a sua face, buscar o seu rosto, está dizendo buscar o brilho do seu caráter pessoal, que estaria escondido atrás da cortina dos nossos desejos carnais. Essa condição está sempre pronta para que nós pudéssemos alcançar. É por isso, igreja, que nos é dito para buscar a sua presença continuamente. Deus chama-nos a desfrutar da consciência contínua de sua suprema grandiosidade, beleza e valor. Aleluia! E isso só é possível acontecer através de uma busca constante. Busca. Mas o que isso significa na prática? Tanto no Antigo e no Novo Testamento diz que buscar a Deus é um ajuste da nossa mente, do nosso coração, é voltá-las totalmente ao Senhor. É a fixação consciente, é o foco da nossa atenção, da nossa mente e o nosso coração, a afeição de quem Deus é, aleluia. 1 Crônicas, capítulo 22, verso 19, disponde, pois, agora o vosso coração, a vossa alma, para buscardes ao Senhor, ao vosso Deus. Disponde, coloque agora disponível o seu coração e a vossa alma para buscar a Deus, mas nós estamos tão ocupados, a nossa mente está tão cheia de coisa, o nosso coração está tão ocupado com as coisas dessa terra, que nós não colocamos tudo em nossa disposição, a disposição de buscá-lo. Senhor, que a minha alma, que o meu coração estejam disponíveis, totalmente disponíveis a buscar a tua presença, a tua face. Colossenses capítulo 3, do verso 1 e 2, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ah, Deus, aleluia. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E não só buscai as coisas de cima, o versículo ainda continua: pensai nas coisas de cima. Senhor, leva agora a nossa mente cativa à tua presença, Deus. Leva, Senhor, cativa a tua presença. Pensai nas coisas de cima,
e não nas que são da terra. Sabe, igreja, esse ajuste da mente é o oposto do acostamento mental. Totalmente. É uma escolha consciente para dirigir o coração para Deus. Igreja. Igreja. Hoje eu estava conversando com um pastor de outra cidade que voltaram já aos cultos, né? A cidade já abriu as portas para a igreja e eles estão fazendo todo o procedimento, 1 metro de distância de cada. E ele disse assim que ele ficou tão decepcionado com o culto de domingo, porque os irmãos não foram para a igreja. E a gente conversando, eu falei: Senhor, as pessoas estão acostumando a ficar sem a sua igreja. E eu falei: será que isso vai acontecer à minha igreja? Será que o conforto dos nossos lares, será que a comodidade do nosso sofá, a coberta quentinha, vai tirar de nós o prazer de congregar? As pessoas vão acostumar porque vão trabalhar o dia inteiro, chegaram na hora da live, vão ligar e enquanto fazem a comida vão estar assistindo ao culto, ou enquanto tomam banho. Meu Deus, afasta de mim, Senhor, toda preguiça espiritual. As pessoas, será que vão esfriar porque estão fora da igreja? É porque nós não estamos dispondo a buscar a mente, o coração, colocar tudo à disposição de buscar ao Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Afasta de nós toda preguiça espiritual, toda mornidão. Não. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do nosso Deus. Que nós nunca venhamos a nos acostumar a ficar longe da casa de Deus. Mesmo eu sendo a casa, mas me acostumar a ficar longe de congregar, de o adorar. Igreja, é um ajuste da mente, é uma escolha consciente para dirigir o nosso coração para Deus. E então o Senhor vai dando toda essa direção. Aqueles que clamam pelo meu nome se humilhem, se tornem humildes, sabe, se disponha de todo o orgulho, para que vocês possam conseguir buscar a minha face, porque dependem de mim, para que vocês venham se converter dos seus maus caminhos. Sabe, igreja, quando nós pensamos em maus caminhos, nós já vamos direto a matar, roubar, destruir, pecar, cair, adulterar. Igreja, como nós estamos equivocados nas nossas listas de pecados. Como nós estamos equivocados a nossa lista dos caminhos maus. Igreja, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Não quero dar nem tempo de deixar você pensar o que está no seu pensamento agora. É bom ou é ruim? O caminho mau, igreja, ele não precisa ser somente virado em ação, ser se transformado em ação. O que você está maquinando agora, o que você está sentindo agora, o que você está pensando agora, se não são as coisas do alto, se não é bom, é ruim. Você não precisa dar vida ao pecado para ele se transformar em um pecado. Aquilo que já está sendo produzido dentro de ti, aquilo que já está desejando, se for da carne, é mal. É mal.
Porque todas as ações, elas se iniciam em algum lugar, na terra do seu coração, na terra da sua mente. E o que é que está passando na sua mente agora? Porque era isso que Deus estava falando com o povo. Vocês estão em casa, vocês estão aí, cumprindo seus rituais religiosos, mas vocês estão fazendo coisas que não me agradam. Era isso que Deus estava falando com o povo. Igreja, nós precisamos nos converter por completos, converter o nosso coração, converter a nossa mente, converter os nossos comportamentos. Nós precisamos converter tudo a Jesus. Se não houver nenhuma mudança em nossas vidas, as nossas orações estarão bloqueadas e a cura não chegará. É isso que está falando. Porque depois disso tudo, então eu ouvirei dos céus. Ele condicionou, então eu sararei a sua terra, eu perdoarei os seus pecados. Igreja, as crises internas, essas crises que as pessoas estão vivendo na sua identidade, na sua crença com Deus, são resultado de nós não mantermos a crise somente pelo lado de fora. Porque nós estamos criando um mundo interno a partir da maneira que nós estamos interpretando a vida, a maneira que nós estamos lidando com ela. Nós sempre estamos nos atrelando quem somos com as nossas experiências externas. Nós estamos mexendo aonde a gente não deveria mexer. Nós estamos brincando com o que não deveríamos estar brincando. Estamos nos aliançando com quem não deveríamos estar fazendo aliança. E todas essas experiências com o mundo interno está passando a criar crateras em nossa alma. Nós precisamos compreender que essas crises externas são resultados de uma terra doente na qual nós estamos plantadas. Adoecemos nossa terra com as nossas práticas pecaminosas. Pelo texto que nós lemos, qual que era o problema do povo? Eles seguiam os seus rituais religiosos, porém mantinham um estilo de vida pecaminoso. Então tratava-se de um comportamento religioso sem um compromisso verdadeiro com Deus. Igreja, olha que tremendo. Eu te convido a ler 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a sua maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Igreja, quando nós deparamos com esta passagem, nós temos a tendência de avaliá-la de uma maneira simbólica. Porque nós achamos que seria impossível uma pessoa ser santa como Deus é. Porque somente Ele é santo. Mas nós precisamos compreender este texto. Ele não está nos convidando à santidade da majestade de quem Deus é. Mas Ele está nos convidando a ser santos na nova aliança que foi proposta ao novo concerto. A vida de santidade proposta por Jesus. Que nós deveríamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Em relação a todas as pessoas, em relação aos nossos relacionamentos, em relação aos nossos negócios, em relação à maneira que conduzimos as nossas escolhas, com quem nós aliançamos, ou seja, com toda a nossa vida, deveria mostrar a santidade proposta pela cruz. Nós devemos, igreja, imitar a Deus, embora nós não possamos nunca ser iguais a Ele.
A consideração de santidade de Deus deve nos obrigar, igreja, a viver ao mais alto nível de santidade que nós podemos alcançar aqui nessa terra, porque senão Ele não nos pediria isso. Sabe por quê, igreja? Porque o compromisso de Deus não é com os símbolos, ou com os ícones que os homens sedentos tentam criar. O seu compromisso é com os que guardam a sua palavra e observam as suas alianças. Se lhe ouvirmos a voz e se lhe observarmos os mandamentos, certamente o Senhor, Ele cumprirá a sua parte no concerto que Ele firmou com o seu povo. Sabe, igreja, muitas são as teologias que estão sendo erguidas para afrontar o Cordeiro. Tais teologias, elas vêm induzindo seus fiéis a blasfemarem contra Deus, a se portarem irreverentemente diante do Cristo. Essas teologias têm um único objetivo, é corromper a sã doutrina, é profanar o culto. Igreja, não é tudo que se levanta no nome de Deus que vem de Deus. Não é. Igreja, nós estamos vivendo em um grande tempo de grande autonomia. Um evangelho independente de Deus. É um evangelho que tem nos convidado a nos comportar da maneira que nós queremos. Que Deus nos guarde dos nossos triunfos, que Deus nos guarde dos nossos monumentos, porque nós podemos cair em uma grande cilada de acharmos poderosos em nós mesmos. Que Deus nos livre, porque a nossa força vem daquele que se fez fraco por amor a nós, que se despiu da sua glória, da sua cruz, para fazer por nós o caminho que nós não teríamos condição de fazer até o Calvário, para se entregar por nós. O Senhor não trabalha com monumentos. Deus não trabalha com essa teologia barata que tem pregado. Deus trabalha com homens e mulheres, crianças e jovens, que se dispõem a servi-lo e viver somente para Ele. O problema é que muitos cristãos, eles não se veem como templo do Espírito Santo e por isso estão se prostituindo. E ainda usam a filiação religiosa como um esconderijo. Irmão, para de se esconder atrás da religião. Pare de fingir que está indo à igreja porque teu pai obriga, tua mãe obriga, porque teu marido manda, tua esposa manda, ou porque você tem que cumprir um ritual religioso. Pare, se você está prostituindo o templo, a sua vida, que é a habitação do Espírito Santo. E ainda fica usando a filiação religiosa como esconderijo. Pare, porque a tua terra não vai ser sarada. Então, o resumo de tudo que nós falamos aqui nessa noite seria, pelo texto que nós lemos, que se os filhos de Judá, eles não se arrependessem de suas apostasias, de suas prostituições, o Senhor não os expulsaria da formosa terra e nem permitiria que eles fossem destruídos. Porque dias de trevas estavam se aproximando. E como poderemos, igreja, subsistir e não nos atentarmos com diligência à palavra de Deus? Porque aonde não há arrependimento genuíno, há condenação.
Que esta palavra venha nos encontrar nessa noite, no seu coração, para que nós possamos receber a cura na qual nós tanto buscamos diante do nosso Deus. Amém? Eu te convido a baixar a sua cabeça, a curvar a sua cabeça, mas principalmente o seu coração, em ouvir e fazer as adequações corretas, a se render e se entregar ao Senhor, a converter os nossos corações, a limparem os nossos templos, os nossos altares, porque Deus vai levantar nesses últimos tempos profetas comprometidos com a palavra dele, que se levantarão em altares e pregarão a verdade, a palavra nua e crua, para que haja salvação no meio do povo dele. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Senhor, nós colocamos as nossas vidas à disposição do teu reino. Senhor, nós buscamos a tua presença porque queremos ser encontrados por ti. Senhor, nós nos humilhamos, nós buscamos a tua face, nós nos convertemos dos maus caminhos, porque, Senhor, nós queremos que o Senhor venha perdoar. Perdoa a nossa terra, Deus, sara-nos, ó Deus. Senhor, venha com a tua palavra, lava-nos com o teu Espírito, porque queremos ser curados. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós, venha com esperança sobre a tua igreja, venha com esperança sobre o teu povo, ó Pai. Espírito Santo, nós queremos ser visitados por Ti, nós queremos, ó Deus, receber da Tua unção, do Teu poder. Visita agora cada lar aqui representado. Espírito Santo, vem com cura, vem com poder, venha com transformação, porque nós queremos mais e mais e mais do Senhor. Senhor, cesse esse tempo de isolamento. Senhor, dá um basta, Senhor, neste tempo. Senhor, escancare as portas da Tua igreja. Senhor, faça uma obra poderosa e gloriosa, Senhor, no meio do Teu povo. Oh Espírito Santo de Deus, que nós venhamos a limpar os nossos altares, para que o Senhor venha a habitar em nós como verdadeira habitação, que nós venhamos colocar por terra todos os postes ídolos, ó Pai. Que o Senhor seja o único que habite em nossa mente, em nosso coração. Que nós venhamos, ó Deus, pararmos de esconder atrás de uma filiação religiosa. Que nós venhamos, ó Deus, a consagrar as nossas vidas totalmente ao Senhor. Obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada pela Tua verdade. Obrigada, Deus, pelo Teu evangelho. Obrigada, Senhor, por este tempo com a Tua palavra. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós aqui, com cada lar, com todo o povo de Deus, para hoje e sempre. E nós dizemos um amém bem forte. Amém, igreja? Que Deus os abençoe em nome de Jesus e até uma próxima live. Deus abençoe.